Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o terceiro mais jovem parlamentar. É o deputado estadual Laerte do Vando. Deputado, bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fernanda. Quero desejar aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Questão de Ordem. Ter esse bate-papo franco com você e a gente falar um pouco também do nosso mandato, da nossa vida política, podemos dizer, e que eu considero também como minha vida pessoal. Dediquei a minha vida inteira à política e é assim que eu sempre trabalhei e tive isso como objetivo. Deputado, o senhor falou que se dedicou a vida toda à política. E um dado interessante é que o senhor tem 31 anos, entrou aqui no Parlamento Baiano com 26 anos, aos 20 anos já era vereador em Monte Santo e tem um pai que é político e foi deputado estadual aqui, que é o deputado Vando. Fala um pouco para a gente a respeito desta relação do senhor com a política. Obviamente o senhor já nasceu no mundo político, né? O seu pai político, o seu tio também que é político. Fala como foi essa experiência e como foi essa decisão do senhor de entrar para a política. Bem, Fernanda, como bem você falou, a minha família já tem uma tradição na política lá no município de Monte Santo, né? E tudo se iniciou em 96, quando meu tio foi candidato pela primeira vez a vereador, que é o irmão de minha mãe, que é o ex-prefeito Everaldo, que também já foi prefeito do município. E meu pai, que era funcionário público, né, lá do município também do estado, trabalhou em diversas gestões que por lá passaram, e sempre esteve envolvido na política de forma meio que indireta, mas sempre estando ali no meio das articulações, juntamente, né, com o meu tio. Tenho também um outro tio lá, que é o Sargento Joel, mais conhecido lá de Feira de Santana, que já foi vereador também por 2 mandatos na cidade de Feira de Santana. E eu sempre estive, né, naquele ambiente, né? E esse ambiente que eu me identifiquei desde muito novo, né? Sempre estive participando de diversas campanhas de forma indireta, né? Porque naquele momento não podia ser candidato, mas sempre estive presente, aprendi como é que se faz a política, você estando ao lado do seu povo, ouvindo as demandas, as reivindicações. Não tem uma outra fórmula mágica, a não ser trabalhar dessa forma, com seriedade, com palavra e sempre ter humildade no coração. Mas quando foi que o senhor decidiu que seria político? Como foi a decisão familiar também, né? Que é uma decisão que envolve toda a família, né, deputado? Principalmente no interior. Foi o seu pai que incentivou muito o senhor, porque o seu pai é político, o seu tio, sua mãe. Sua mãe teve algum receio? Porque geralmente tem mulheres que têm algumas objeções, né, em relação à política. Qual a opinião do senhor em relação? Olha, Fernando, minha mãe sempre esteve ao meu lado, né? Independente de qualquer decisão que eu viesse a tomar, seja na política ou seja na minha vida pessoal. Na realidade, essa decisão ela foi tomada em 2012, né? Quando o meu tio já estava encerrando o mandato dele como prefeito, o seu segundo mandato, já havia sido reeleito. A família, naquele momento, sentou juntamente comigo e procurou também me ouvir, né? Se eu tinha a intenção também de ser candidato, e eu sempre tinha expressado essa vontade, esse desejo de ser, só que não tinha tido essa oportunidade, porque iria chegar o momento certo, e aquele foi o momento certo, né? Me lancei lá como candidato a vereador, fui o segundo mais votado naquela eleição, tive aproximadamente 1.243 votos naquela eleição, e toquei o trabalho. Naquele momento fui vereador de oposição. Imagine você no seu primeiro mandato, né, onde você está começando, está engatinhando, a gente chama isso na política, e você, no meio, né, de vários políticos experientes, e você está, de certa forma, quando é oposição, né, dentro do município, geralmente são um número bem reduzido de vereadores comparado à base da situação. E você está batendo de frente com uma base enorme de vereadores não é fácil. E eu, sendo novo principalmente, né, que existe, queira que não queira, existe um certo preconceito com o jovem que está entrando na política, né? Eu gostaria que o senhor também fizesse um comparativo em relação ao legislativo municipal e o legislativo estadual.
No Legislativo Municipal, o senhor entrou bem jovem, aos 20 anos, no estadual também muito jovem, aos 26 anos. Qual a diferença, deputado? Mesmo o senhor tendo essa experiência toda política, qual o desafio que o senhor teve? O senhor fala um pouco de preconceito também, já que é muito jovem. Fala pra gente a respeito disso. Bem, Fernanda, existe uma certa diferença, né, do vereador para o deputado, né? Mas eu costumo dizer que o deputado estadual, principalmente, ele é um vereador melhorado, né? Mas as cobranças aumentam, né? Porque você deixa de ser representante de um município, né, de localidades, né, que você representa, para ser representante de diversos municípios do estado. Você tem que corresponder através de um trabalho que você vem desenvolvendo através de projetos e que, através disso, você vem ganhando a confiança e o espaço para você poder ampliar a sua base eleitoral, eu posso dizer dessa forma. E não é fácil, como eu bem falei anteriormente, o jovem, ele às vezes tem um certo receio, né? Eu acho que porque às vezes o jovem é considerado um cara que às vezes é sem experiência, ou às vezes até mesmo irresponsável, mas nem todos são, e principalmente o cara para entrar na política, ele não entra à toa, ele realmente tem que se dedicar, e praticamente eu tenho uma vida, né, dedicada à política. Então, de certa forma, abdiquei da minha vida pessoal, posso dizer, de ter uma vida para poder realmente me dedicar à vida pública, de estar presente, né, nos municípios que a gente representa, nas comunidades, nos eventos, para poder ouvir de perto, né, os anseios, o desejo e os sonhos que as pessoas têm em melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua comunidade, da sua cidade, da sua região. Deputado, o senhor estava falando que já ingressou na política na época como oposicionista, né? E oposicionista, a gente sabe que o trabalho do legislador é fiscalizar também o executivo. Aqui no parlamento, o senhor é governista, né? O partido aderiu logo depois do segundo turno. Sim. A Jerônimo Rodrigues. Qual a diferença que o senhor sente de ser um legislador oposicionista e um governista, deputado? Olha, a atuação do parlamentar, principalmente quando ele está na oposição e na situação, as atuações um pouco diferentes, né? Porque quem está na oposição vai fiscalizar, apesar também que quem está na situação também fiscaliza. O senhor quis dizer que fiscaliza com mais afinco, né? Justamente, mas o intuito o intuito político, né? O posicionamento político muda. Então, ao invés geralmente quem está na oposição nunca reconhece o lado bom de uma gestão, né? Ele sempre só observa o lado ruim, os defeitos e o que não está acontecendo da forma correta, né? Já o legislador da base de governo é aquele que vai defender a gestão, vai falar das ações, né, das obras, dos feitos da gestão. E é assim que o parlamentar trabalha, né? Eu, na legislatura passada, realmente permaneci na oposição. Hoje faço parte da base do governo Jerônimo Rodrigues. Tenho feito a minha parte enquanto deputado para dar sustentação ao governo, estou aqui à inteira disposição. Como também, até mesmo na oposição naquele momento, na legislatura passada, onde na época era o governador Rui Costa, quantas e quantas vezes chegou aqui projetos de oriundos do Poder Executivo, mas que eram a favor do povo e que nós votamos a favor, né? Então, nem sempre a oposição tem que fazer realmente uma oposição responsável, que a gente chama, a oposição sadia. E foi a forma que eu sempre trabalhei. Na época de vereador, não foi diferente. Eu sempre trabalhei, fiscalizando, mostrando as deficiências de uma gestão. Jamais eu ataquei o lado pessoal, porque infelizmente às vezes no parlamento se baixa um pouco o nível, né? Ataca a honra de um, ataca a honra de outro. E nunca eu nunca trabalhei nessa linha, né? Sempre trabalhei com base nos fatos, na materialidade, né, das situações, e para tentar melhorar a vida das pessoas. É assim que o parlamento tem que trabalhar também. O senhor sempre trabalhou aqui com muita diplomacia, né, deputado? Qual é a relação do senhor com os outros parlamentares? Como é a relação com oposicionistas, com governistas? O senhor já está aqui no parlamento, né? Já 6 anos, já vai para o 7º ano, não é isso? O ano que vem. Isso. Fala para a gente a respeito disso.
Não, a minha relação sempre foi muito boa com os demais colegas, entendeu? A relação de amizade, de cordialidade, eu acho que no parlamento a gente tem que trabalhar dessa forma. Independente de se a pessoa tem um posicionamento político que você não concorda, né, que você não, né, não coaduna com aquelas ideias, mas você tem que saber respeitar o outro. Né? Então eu sempre trabalhei dessa forma, desde o meu início na carreira pública até hoje, eu continuo trabalhando dessa forma. Aqui, graças a Deus, fiz muitos amigos, na realidade eu já tenho pessoas até que antes mesmo de eu ser deputado eu já era amigo, que vem desde a época de meu pai enquanto deputado, que ele teve aqui praticamente mais de 7 anos mais ou menos aqui na Assembleia Legislativa, e nós criamos uma relação de amizade com muitos deputados, com muitos funcionários aqui nessa casa. Graças a Deus, onde a gente passa, a gente tem deixado grandes amigos. Deputado, eu questionei isso em relação aos deputados, porque os políticos, mesmo tendo opiniões divergentes, eles se respeitam, né? Principalmente aqui no Parlamento Baiano, eu vejo isso. E o meu questionamento é em relação ao interior. Eu sou do interior também, eu sou de Irecê. E a política no interior é muito acirrada, né, deputado? Muito. Fala um pouco dessa experiência, porque a eleição municipal já está próxima, em 2024, provavelmente o seu tio Everaldo, né, será candidato a prefeito. Fala a respeito dessa expectativa, porque no interior já se cria a expectativa, principalmente após o São João, porque o burburinho político já está dentro ali na festa junina. A política interior geralmente pega fogo. No seu caso também, a sua cidade de Irecê é um pouco maior do que a minha, um pouco não, muito maior do que a minha, mas a política realmente fica mais acirrada, né? Às vezes os ânimos se afloram mais, as pessoas estão se expondo mais, mostrando, né? Às vezes alguma insatisfação com relação às gestões municipais que por aí estão, né? E não é diferente na minha cidade, né? Meu tio, eu considero, meu pai também foi um grande prefeito, mas meu tio, eu sou um cara que eu reconheço, né? Ele foi, até hoje, o maior prefeito da história do meu município. Né? Se você vai pela estrada de Euclides, sentido a Monte Santo, você vai do primeiro povoado até chegar na cidade, tem obras, e quem foi que fez? Se tem uma obra de infraestrutura, foi o Everaldo que fez. As obras mais importantes do município, quem foi que fez? Foram feitas na gestão do ex-prefeito Everaldo. E não é à toa que isso, imagine só, Fernanda, eu desafio, falando no contexto político, especificamente lá do meu município, né? Se você fizer uma pesquisa hoje no meu município eu duvido que meu tio hoje, ou ele esteja empatado com a prefeita, ou ele esteja à frente dela. Imagine, basicamente, ele saiu da prefeitura em 2012. De lá para cá são quantos anos, né? E diversos prefeitos passaram e não foi apagada a marca dele. Então, hoje, as próprias pessoas onde a gente chega, anda na rua, as pessoas perguntam, e aí, quem vai ser o candidato? Vai ser o Everaldo mesmo? Vai ser o Everaldo. Então, é o desejo da população. E não é diferente, né? Eu acredito na sociedade dessa forma também. Eu acredito que as pessoas reconhecem muito o trabalho dentro do município, a forma que você vai gerir, as prioridades que você vai elencar na sua gestão, e isso foi determinante para ele fazer uma ótima gestão. Deputado, qual avaliação o senhor faz da prefeita de Monte Santo, que é a sua cidade? Fernanda, eu sou suspeita a falar, eu até às vezes evito até mesmo fazer um juízo de valor perante a gestão do município, do meu município, né? Porque às vezes as pessoas acham, porque ele está falando isso porque ele tem uma posição política contrária. Mas, se você chegar em Monte Santo hoje e você perguntar às próprias pessoas, elas vão chegar e vão dizer a realidade. E hoje a principal deficiência que eu vejo dentro do meu município hoje é a saúde. Eu lhe digo isso com total certeza porque eu, por exemplo, eu moro no município. Eu estou em contato, só para você ter uma ideia, hoje, boa parte da população de Monte Santo tem o número do meu telefone pessoal. E não tem um santo dia que não tenha um problema para poder resolver. E o senhor mora lá, deputado, ainda? Eu moro lá ainda, moro lá. Passo metade da semana lá e metade da semana aqui por conta da questão da Assembleia, né? Que nós temos aqui os dias, né, de sessões ordinárias e os trabalhos das comissões. Mas nos dias que não tem, né, dia que não tem expediente, aí eu vou para o interior, eu fico em Monte Santo.
nos dias que eu não tenho agenda, aí eu fico por lá, né? E quando eu não estou lá, mas o pessoal tem o meu contato e aí todo dia é uma situação, principalmente relacionada à saúde. Então, se está havendo essa procura das pessoas, é porque realmente a saúde não vai bem. O senhor consegue responder todas as mensagens, deputado? Boa parte, né? É impossível você conseguir responder todos, mas boa parte a gente consegue responder, entendeu? Das lideranças que tem ligado para a gente tem atendido boa parte das pessoas. A gente tem também uma equipe, né, de assessores lá no município também que nos ajuda nesse sentido, né? Tem minha família também que mora lá, que estão lá, meu pai, minha mãe, meu tio, tá todo mundo lá. E a gente tem feito esse trabalho, não é à toa que refletiu agora na eleição, né? O seu tio foi prefeito, o seu pai foi prefeito. Eu gostaria de saber se o senhor tem vontade de ser prefeito de Monte Santo, mas o senhor responde após o intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Laerte do Vando. Deputado, do bloco anterior, eu questionei para o senhor a respeito se o senhor tem interesse em ser candidato a prefeito de Monte Santo, já que o senhor tem uma herança política lá. O seu pai foi prefeito de lá, também foi deputado estadual aqui no Parlamento Baiano, e seu tio, Everaldo, também foi prefeito de lá e possivelmente será o candidato em 2024, né? O meu questionamento é se o senhor também pretende seguir esse caminho, deputado. Olha, Fernanda, só se o povo realmente me convocar. É o que aconteceu com meu pai, né? Meu pai também não tinha interesse de ser candidato a prefeito, né? Ele estava no mandato como deputado estadual, mas o seu grupo político e a população naquele momento havia feito a convocação e ele não teve como recusar. E também meu tio não poderia ser candidato naquele momento, né? Que também estava passando por um problema sério de saúde, né? E teve outras questões também. E ele teve que realmente abraçar e acabou sendo eleito, né? Graças a Deus. E a população abraçou, né, aquele projeto e ele renunciou ao mandato de deputado estadual naquele momento. Mas só se realmente fosse uma convocação. Mas hoje, nesse momento, eu tenho esse objetivo, eu tenho esse projeto, esse legado, né, que foi deixado por ele e sob a minha responsabilidade, que grande responsabilidade, né? Graças a Deus também a população, o povo da Bahia tem reconhecido e a gente tem, graças a Deus, ampliado essas bases eleitorais, esse leque de amizade. A gente tem expandido para todas as regiões da Bahia e ainda tem uma longa jornada ainda pela frente como deputado estadual e pretendo focar nesse objetivo que é nesse momento. Mas não vou dizer que a gente, na política, a gente nunca pode utilizar a palavra nunca. Nunca. Né? A gente nunca pode utilizar. Porque em algum momento vai acontecer algo inesperado e às vezes você realmente vai ter que abraçar essa convocação, entendeu? Deputado, eu costumo dizer que aqui no Parlamento Baiano, o coração do parlamento são as comissões, né? Nós temos as comissões temporárias e as comissões permanentes. Eu estava conversando com o senhor nos bastidores e o senhor falou a respeito das comissões que o senhor participa e sobre a comissão de meio ambiente também, que teve um evento importante, não foi, deputado? Que foi a respeito do açude de Cariacá. Cariacá, o nome do açude. Fala um pouco para a gente a respeito do investimento que teve nesse açude, que foi em torno de 6 milhões de reais, e como é que está o açude atualmente? Na realidade, eu costumo dizer que foi uma das maiores obras que eu consegui, né, no meu mandato. Eu posso dizer assim, o açude de Cariacá é uma das barragens mais antigas que foi construída pelo DENOX. Só para você ter uma ideia, foi construída em 1918. Foi uma das primeiras barragens que o DENOX construiu aqui no nosso estado. E o que acontece? De lá para cá, não houve nenhum tipo, né, de manutenção preventiva ou corretiva durante esses longos anos. Né? E estava correndo sério risco de haver um rompimento, inclusive. E aí, com aquela questão daqueles rompimentos das barragens, né, lá de Brumadinho, teve outra questão também lá do Distrito do Quinto também, que teve um rompimento lá em Coronel João Sá. E aquela deixa eu aproveitei também para levantar esse questionamento na comissão, que através dessas comissões, né, temáticas aqui da Assembleia,
no parlamento, na realidade, existem essas comissões para justamente a gente levar esses problemas para serem debatidos e automaticamente também se buscar um meio para tentar solucionar o problema. E naquele momento eu fazia parte da Comissão de Meio Ambiente presidida, naquele momento, à época, o deputado estadual José de Arimateia, né, que foi um grande presidente dessa comissão. E aí lá eu propus que fosse feita uma audiência pública lá no meu município, e assim fizemos. Os deputados, juntamente com a comissão, foram até o município. Lá fizemos um grande evento lá na Câmara Municipal, com os vereadores, com lideranças, com a comunidade de modo em geral. E lá levantamos essa problemática por se tratar de o principal reservatório que nós temos no município, né, para abastecer os animais e fazer irrigação também. E aí levamos lá a comissão até o açude, foi feito todo um parecer. Na época também tinha um engenheiro especialista em barragens, fizemos todo o aparato. E a partir daí eu levei, né, todo esse processo, todo esse dossiê até Brasília. Lá nos reunimos naquele momento com o ministro, né, do Desenvolvimento Regional, que à época era Gustavo Canuto. Mostrei a realidade da barragem e a partir daí o mesmo se comprometeu e hoje se tornou uma realidade. O Denox executou uma obra lá, fez que eu considero uma obra faraônica, o que o Denox fez, inclusive sangrou agora, depois de tantos anos, a primeira vez que sangrou foi agora, né, nessas chuvas que aconteceram agora em maio, né? Deputado, fala para a gente a respeito dos projetos aqui no parlamento. O senhor tem algum projeto que o senhor tem para destacar? O senhor também defende a bandeira em relação ao autismo, né, deputado? Sim, Fernanda, nós temos diversos projetos, né, principalmente, na realidade o deputado estadual ele tem algumas limitações, né, no que tange a projetos de lei. Né, ele não pode propor projetos que onerem o Estado, né, vamos resumir aqui. Que vira um projeto inconstitucional, justamente, né, deputado? Mas a gente também pode fazer o quê? Projetos de indicações, que foi o que eu fiz, principalmente voltado para a questão dos autistas. O que é que acontece? Eu, como sou de interior, eu sei da realidade, e principalmente os jovens, as crianças, né, que têm transtorno do espectro autista, principalmente no interior, hoje é cada vez maior a realidade, né? Todos os municípios do nosso estado hoje tem crianças que têm o transtorno do espectro autista, né? E o que é que acontece? Existe uma deficiência ainda no sentido de ter uma assistência a essas crianças, a essas famílias. E por isso eu, através do projeto de indicação, indiquei ao governador Jerônimo Rodrigues para que o mesmo implantasse um serviço, né, especializado nas policlínicas, que nós sabemos que as policlínicas hoje estão espalhadas praticamente em todas as regiões dos territórios de identidade do nosso estado. Né, e tem uma ótima infraestrutura. E através dessa infraestrutura, poder ser implantado esse serviço de apoio a essas famílias, né, a essas crianças que necessitam de um serviço realmente que é essencial, principalmente nos primeiros anos, que vai ser determinante para a vida inteira dessas pessoas, né? Deputado, atualmente o senhor está em quantas comissões aqui no Parlamento Baiano? Olha, hoje eu faço parte da Comissão de Agricultura, faço parte da comissão, sou membro suplente da Comissão de Direitos Humanos, né, e Segurança Pública. Faço parte da comissão, na realidade eu fazia parte, a gente está tentando instalar agora a de limites territoriais, que eu também tenho interesse, né, de estar participando. E aí sou também vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, né? E a gente inclusive tem feito um brilhante trabalho também ao lado do deputado Júnior Muniz, né, que é o nosso presidente da comissão. Inclusive a gente tem tido, assim, tem levado diversas demandas, né, problemas que a gente tem deparado com relações de consumo, principalmente no que tange a serviços públicos. Um exemplo da Coelba, né, que tem uma deficiência enorme no tocante à prestação de serviço, como também a Via Bahia, que é um imbróglio tremendo, né, cobra muito caro e o que é prestado de serviço de retorno ao público realmente é ínfimo.
Também tem a questão da Acelen, que houve aquela situação de que o governo federal havia mudado a política de preços, né, do combustível, e a Acelen, que era a detentora, né, da refinaria aqui no nosso estado, estava segurando meio que os preços, e aí estava, inclusive, houve até um convite, né, da direção para que a presidência da empresa viesse à comissão para prestar esclarecimentos. Então, a comissão tem feito a sua parte, né? Eu estou muito feliz de fazer parte dela. A Comissão de Agricultura, que é presidida também pelo deputado Manuel Rocha, tem feito um brilhante trabalho, inclusive tenho acompanhado ele juntamente com a comissão em diversos eventos e levado a comissão para as cidades do nosso estado para debater os problemas, né, que o agronegócio, o agricultor familiar tem enfrentado, e a gente tem tido um resultado importante, e a participação das pessoas também tem sido muito legal, e eu estou muito feliz aí também de estar participando desse trabalho. Deputado, qual avaliação o senhor faz do governo Jerônimo? Fernanda, assim, é um governo que é continuidade da gestão anterior, mas o que eu tenho notado é a forma que Jerônimo tem tratado as pessoas, a simplicidade. Realmente me surpreendeu. Eu que antes eu não conheci esse lado, eu conheci o lado gestor do Jerônimo na época que ele estava à frente das secretarias, da SDR, na época que ele estava na Secretaria de Educação, era um cara extremamente competente, preparado, entendeu? Mas o lado político eu ainda não conhecia, e eu conheci esse lado político dele, uma pessoa que não deixou o poder subir para a cabeça, porque às vezes quando o cara chega ao maior cargo, acaba esquecendo das suas origens, ele continua com a mesma humildade, e eu acredito que a vontade dele acertar é muito grande, e eu acredito muito que o governo realmente cada vez vai melhorar ainda mais, eu acredito, né? E do governo Lula? Assim, ainda é muito cedo. O que a gente tem notado, assim, o governo está fazendo a sua parte para tentar alavancar a economia. Mas você vê que ainda está muito tímido, ainda os investidores ainda estão com muito receio, né? E você ainda está sentindo muita insegurança com relação à questão da economia do nosso país, né? E você sabe que o sucesso de uma gestão, principalmente do governo federal, ele parte dessa principal premissa, que é a economia. Se a economia vai bem, o governo vai bem. Se a economia vai mal, você já sabe o que é que acontece, né? Porque os serviços essenciais são executados pelos estados e os municípios, né? O que o governo federal faz é o quê? Faz esses repasses, e tem algumas políticas específicas, políticas públicas específicas que chegam até as pessoas, aos cidadãos, né? Mas, de modo geral, ele necessita especificamente da economia. Ele tem feito a sua parte enquanto presidente, né? Mas o mercado em si ainda está um pouco receoso com essa situação. Pelo menos é o que a gente tem notado e tem observado, né? Deputado, o senhor falou durante a entrevista que o senhor abriu muito mão da sua vida pessoal para se dedicar à política. Como o senhor administra o seu tempo de parlamentar, também lá em Monte Santo? O senhor citou aí que o senhor participa de diversas comissões, e participar de comissões não é fácil, porque sai de uma, entra em outra, atendendo liderança, indo morar em Monte Santo. Como é administrar? Como é que sobra tempo para a vida pessoal, deputados? É difícil, Fernanda, dizer isso. Eu sei que eu consigo me virar nos 30, né? Mas eu tenho conseguido, graças a Deus, a gente tem conseguido desempenhar um bom trabalho aqui na Assembleia. Tenho também conseguido dar atenção às lideranças e também estar presente nos municípios. Acredito que você também tem acompanhado nas redes sociais o quanto eu sou presente nas bases que a gente representa, ao lado dos prefeitos, ao lado dos vereadores, das lideranças de modo geral. E eu costumo fazer política estando presente. Mas, assim, a gente com jeitinho para cá e para acolá, e aí você vai se programando, se planejando e consegue, dá para fazer. Não é fácil, né, para você conciliar as duas coisas, né, mas a gente tem conseguido dar essa atenção devida. E focando, deputado, que nós estamos em recesso parlamentar, e o senhor nos atendeu, estando aqui no parlamento, dando essa entrevista. Então, o senhor está se dividindo, né, em estar na base
está no recesso parlamentar e está aqui dando entrevista para a gente. Então, muito obrigada pela presença do senhor aqui no parlamento. Eu espero entrevistá-lo mais vezes, deputada. Eu que agradeço, Fernanda, a você. Eu costumo dizer que o recesso a gente continua trabalhando, os deputados, né? Não é férias. É como muita gente acaba falando aí, os deputados estão ou nos seus gabinetes, ou geralmente utilizam esse momento para poder estar visitando as suas bases, entendeu? Está todo mundo focado no seu projeto, entendeu? Então é importante a gente sempre enfatizar isso. Mas da mesma forma que eu quero aqui agradecer a você, aos amigos aqui da TV Alba, a toda a equipe, os cinegrafistas, todo mundo, ao diretor também que está ali, tá certo? E agradecer por essa oportunidade, estou aqui à disposição sempre aqui de vocês, tá certo? Meu mandato está à disposição, inclusive de você, telespectador que está nos assistindo nesse momento. Obrigada, deputado. Foi um prazer enorme entrevistá-lo. Obrigado a você. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.